Olá, hoje o Pontuando vai falar de um assunto dentro da filosofia. É uma análise muito interessante do um texto de um livro, Aroma do Tempo, do Byung-Chul Han. E esse cara, ele tem feito várias interpretações do nosso tempo atual e alguns livros dele eu já revelei aqui em outros programas, no programa Tá na Rede, que é meu também, aqui mesmo no programa Pontuando. Mas esse eu achei muito especial porque ele vem dizendo de outras coisas. Ele fala de uma velocidade temporal, de uma não aceleração, mas tida como aceleração temporal, em que os instantes estão ficando cada vez menores e nós estamos perdendo a narrativa do tempo. Eu vou ler um texto que eu fiz, depois eu vou publicar esse texto. Esse texto ele é integralmente baseado no texto de um outro filósofo que faz a leitura do livro Aroma do Tempo. Por que eu procurei o texto desse filósofo? Porque ele soube traduzir mais para nós leigos a linguagem do Byung-Chul Han. E sempre que eu leio um livro do Byung-Chul Han, eu leio resenhas e leio outros pareceres de outros autores. Dessa vez não fiz diferente. Inclusive os autores que o Byung-Chul Han cita e que também o Vitor, que é o rapaz que eu vou falar sobre ele, cita, são esclarecimentos e são abordagens interessantes, mas para quem tem uma visão total da filosofia. E quando esses autores fazem resenhas do Byung-Chul Han ou de outros autores, eles sempre trazem as obras dos outros citados para poder compor um conjunto e a gente poder entender o texto. Dessa vez eu me baseei muito mais nesse do Vitor, mas também andei lendo outras resenhas um pouco menores, além do livro, é claro. E eu vou passar a leitura e vocês vão continuar me vendo. Eu vou colocar o texto na minha tela aqui. Vou tentar comentar e vou tentar que o texto não fique muito longo, porque ele é muito filosófico e a gente vai basear em interpretações. Na minha interpretação, na interpretação de terceiros, e é bom que você leia o livro e se você discordar de alguma coisa, ou se você concordar, ou se você achar relevante algo, comenta aí, colabora com a gente. Eu não sou filósofo, mas eu me interesso muito por esses assuntos da área de psicologia, sociologia, geopolítica, própria política, tudo que liga-se ao social e essas abordagens da filosofia, entre outros assuntos, ciências, artes, etc. O Pontuando é um programa que tem uma visão ampla, tanto quanto o Tá na Rede. O Tá na Rede ele é um resumo mais reflexivo, mais específico, e o Pontuando, ele pontua fatos e eventos da nossa realidade, de acontecimentos, sempre atualizando e um texto mais falado, mais dito, e quando não é uma entrevista ou um debate, um webinar, alguma coisa similar, tá bom? Então eu vou passar a leitura do texto, vamos lá. O livro Aroma do Tempo é um ensaio filosófico sobre a arte da demora. Olha bem, o livro foi lançado em 2016 e depois ele foi publicado originalmente na Alemanha. Aliás, antes ele havia sido publicado originalmente na Alemanha em 2007. Foi publicado, chegou até o resto do mundo, aqui no Brasil, por exemplo, ele chegou em 2016. Esse autor, Byung-Chul Han, ele sustenta que a nossa atualidade é dominada não por uma incessante aceleração de tempo. Isso é uma coisa que, às vezes, a gente tem a sensação de que as coisas estão muito aceleradas, estão acontecendo, o tempo está passando, mas é exatamente a perda da visão, ou melhor, a perda da demora, e sim o instante que vem toda hora, muito resumido em nossa frente, que dá a sensação de que você viu e não passou. A gente vai ver isso no texto. Mas, ao contrário, nós estamos passando por uma crise temporal assentada em uma descontinuidade, que é a atomização do tempo sem rumo e nem ordem, ou conclusão, que o impede de durar, ou seja, de demorar de forma substancial nas nossas vidas. Vou te dar um exemplo. Você vai lá no TikTok. É legal? Pô, super legal. O problema é que você fica vendo aquilo ali, você vai passando imagens, você não formaliza um todo, porque são coisas desconexas. Se houve uma piada, se houve uma brincadeira, se houve um texto inteligente, se houve uma moça, uma menina dançando, é bacana ver aquilo ali. Você vê de outro, um menino, um rapaz, os rapazes dançando, alguns são especialistas, dançam muito bem, outros fazem um solo de guitarra, muito bacana.
Só que nos remetem a memórias que temos, nos remetem a danças que conhecemos, algumas meninas são bonitas, algumas são de outros países, da África, por exemplo, da Coreia, da China, aqui do Brasil, e tem de todos os estratos sociais. Isso é muito legal de você avaliar, para eu que gosto de avaliar essas coisas, assim, situar aquilo ali temporalmente, situar aquilo ali dentro da história do mundo atual, das palavras, dos dizeres, as concepções das pessoas, aquilo que elas gostam, tudo isso é muito bonito. Só que é muito instantâneo, muito rápido, você vai pulando. E dali você não formaliza, exceto uma pessoa que fica observando cada fato e vai colocando lá nos seus conjuntos de conhecimento. Se a pessoa não tiver um conhecimento pregresso, ela não consegue fazer avaliações. Mesmo para as pessoas que conseguem fazer algum tipo de avaliação ou que tentam estabelecer um conjunto de obras diversas ali, com notícias diversas, ainda assim você faz uma descontinuidade de tempo. Por quê? Porque aquilo é tudo muito picado. Você vai no Instagram, é a mesma coisa, as pessoas querem vender seus produtos, querem passar suas ideias, querem fazer suas palestras, tudo em no máximo 1 hora, em 15 minutos, em 1 minuto. No YouTube, os vídeos, havia uma lei aí não uma lei, mas uma questão de marketing, de você fazer vídeos curtos com informações e tal, era uma coisa picotada. Hoje o YouTube já está privilegiando quem faz conteúdos um pouco mais densos, porque, é claro, eles querem que você demore na página, né? Se você vê 3, 4 vídeos ali de 5 minutos, 6 minutos e tal, você de repente desliga e vai para outro lugar. O WhatsApp te chama, o Instagram te chama, o TikTok, o Way, o Vero e outros aplicativos, inclusive alguns aplicativos estrangeiros que trazem só notícias. O Tumblr, por exemplo, que é um de blog, né? De blog, não, de imagens também, que você segue alguém ali que traz informações sobre automóveis, sobre pessoas. O próprio LinkedIn, que você vai passando ali muito rápido, ali vai se conhecendo as pessoas, fazendo uma espécie de integração. Você despacha um conteúdo, um e-mail, procura alguém, estabelece um contato. Essas coisas são maravilhosas, mas elas são muito rápidas, elas promovem uma descontinuidade temporal. E, fora disso, a nossa relação com as pessoas, ela é muito, muito virtual hoje em dia, ela também é uma relação muito entrecortada, as conversas são muito curtas, e se elas forem conversas longas, elas se tornam cansativas, você fica digitando toda a vida. Então é melhor você se encontrar, sentar com a pessoa. Quando você se encontra, senta com a pessoa, olha nos olhos e sente emoções e confabula sobre algum assunto que seja da sua realidade, da realidade daquela pessoa, ou chega num acordo, numa conclusão, pede um conselho, ou simplesmente vai para o papo, toma uma cerveja, ali você tem a demora do tempo. É quando você está, por exemplo, às vezes numa praça, às vezes quando você está dentro de um barzinho, quando tem um som ambiente, uma coisa qualquer, você tem uma demora de tempo, você tem um tempo de apreciação, eu vou chamar de degustação. Esse tempo, ele mais das vezes, ele tem uma narrativa. Ali você teve alguma coisa narrada de um instante, de que não é de um instante, de uma coisa, de uma temporalidade demorada, com duração, e daquilo você carregou alguma coisa. Se você ficasse, ao contrário, em casa, só virtualmente, conversando com todas aquelas pessoas entrecortadamente e saindo para o WhatsApp, saindo para o Instagram, saindo para o Facebook, saindo para o outro YouTube, etc., você teria picotagens de tempo, né? Então, continuando o texto, são breves interrupções que, de instante em instante, não constroem uma continuidade temporal, é o que eu estava falando, digna de ser fixada. O problema todo é você fixar. E é composto por momentos indistinguíveis e sequenciais que faz com que qualquer instante pareça igual ao outro. Deixa de ter peso. E não existe um ritmo, por exemplo, não existe um rumo que confira um significado, inclusive, para as nossas vidas. Desculpa, a descontinuidade não constrói pensamento que formaliza uma cultura do que é expresso, até porque a cada instante se muda de rumo e acento, e os assuntos se relevam desconexos entre si, porque eles são desconexos. Isso constrói uma distração e não uma relação com o tempo. Então você está distraindo, você está passando tempo, você está distraindo, você está passando tempo. É diferente de você estar andando num campo, está olhando uma árvore, está sentindo o ar, está sentindo o vento. Aquilo ali é um contexto, aquilo traz uma narrativa. Aquilo é um momento que você está vivendo, ele tem uma duração. Você está dentro do mesmo momento, tendo uma duração, fazendo observações e sentindo. Porque nem tudo que nós registramos é registrado conscientemente. Muito você registra no inconsciente. Aquilo que vai para o inconsciente e formaliza a cultura é aquilo que nós conseguimos fixar pela duração. Se você entrecorta ambientes, momentos e instantes, muito curtos, que não tenham conexão entre si, você não formaliza aquilo no seu subconsciente. Você fica distraído definitivamente, muito mais do que o distraído que nós falamos no dia a dia, que não é tanta distração assim, porque você está absorvendo coisa.
Quando você está andando na rua, por exemplo, você olha para uma pessoa, você olha para um carro, você olha para um prédio, quando você está olhando, quando você está andando numa estrada, você não está totalmente distraído. E se você estiver distraído pensando em alguma coisa, você está ali viajando, você está dentro do contexto. Agora, se as imagens estão chegando e elas é que estão dando um norte, e você não consegue organizá-las num ritmo, num nexo, elas não se formalizam como cultura. Então, você não tem cultura daquele tempo, porque o tempo não houve demora no tempo. Eu achei esse texto muito interessante por dizer isso. Byung-Chul Han propõe que o ócio seja revalorizado para o descanso. A contemplação da realidade nos faz nos aproximar da realidade. Quando ele fala de ócio, é você estar desconectado de outras coisas e permanecendo parado em silêncio, ouvindo uma música, ouvindo o burburinho da vida ao seu lado. Neste momento, você está com uma narrativa, você está com um contexto, né? Esse ócio, que é o ócio que você largou o trabalho, que você largou as redes sociais, que você largou as coisas entrecortadas, instantâneas e rápidas, esse trabalho, esse ócio, ele é um ócio, como diria Domênico de Masi, ele é um ócio criativo. Você repensa e volta a assuntos em que você teve foco. Depois você volta ao trabalho, depois você volta às mídias, depois você volta à correria do dia a dia. O distanciamento sem perda ou sem distração, mas o vagar do olhar traz o conteúdo e a sensibilidade necessária para que esta seja admitida e que se torne plena. Então, o conteúdo que nos faz sensibilizar em nós, que entranha em nós, isso dá uma plenitude e você constrói alguma coisa com aquilo. Segundo o autor, a crise temporal decorre exatamente da eliminação da contemplação, já que a realidade, por ser rápida e instantânea, no seu trabalho, nas redes sociais, nas suas conversas de WhatsApp, nas suas conversas do Signal, no Telegram, né? O que favorece a criatividade exatamente é o tempo livre para estabelecer a capacidade de criar. Você precisa... a gente precisa que a realidade não seja tão rápida e instantânea, porque você tem que atingir a plenitude por falta de profundidade e excesso de uma dinâmica efêmera, a gente perde essa plenitude. Eu vou reler o texto aí, porque eu perdi aqui. Segundo o autor, a crise temporal decorre exatamente da eliminação da contemplação, já que a realidade, por ser rápida e instantânea, não consegue que alguém atinja qualquer plenitude por falta de profundidade e excesso de uma dinâmica efêmera. O que é efêmera? Aquilo muito fugaz, aquilo muito rápido, né? Domênico de Masi, voltando a ele, explica que um tempo livre do trabalho maçante ou de uma distração de perda, né, por efemeridade maçante, estabelece um justo equilíbrio entre o trabalho, estudo e descanso. Então, quer dizer, o tempo livre dessas coisas que nos fazem ficar soterrados nos promove, dá um equilíbrio entre o trabalho, estudo e descanso. E que isso favorece a criatividade exatamente pelo tempo livre para estabelecer a capacidade de criar. Esse que é o negócio. A liberdade produz ideias. Um conceito semelhante abordado por Byung-Chul Han quando fala da contemplação. Não é exatamente a mesma fala. O Domênico está falando do trabalho, aqueles workaholic que só sabe pensar em trabalho, que conversa com a mulher sobre trabalho, que vai para casa, está com o trabalho na cabeça, leva o trabalho para casa, de manhã cedo, que aqueles caras, pô, eu estou na luta, estou correndo atrás, estou me superando. De repente, você está perdendo alguma capacidade de criar, porque você está na mesmice, né? E ali você não... Então, você se afasta, deixa aquela ideia um pouco descansar lá, vai para outros lugares, visita outros lugares, viaja. Viajar é exatamente descobrir que você é um outro lugar. É muito interessante como você se estabelece, se relaciona diferentemente nos momentos de viagem. Você vê coisas diferentes. Obrigatoriamente você vê coisas diferentes. O mundo pode estar muito igual, você pode consumir a mesma pasta de dente, o mesmo sabonete, o mesmo tipo de roupa, né? Ainda que você conheça japoneses, negros, árabes, anglo-saxões, alemães, ainda que essas culturas sejam um pouco diferentes, mas elas estão muito massificadas por causa da globalização. Mas são pessoas diferentes, são seres diferentes, têm uma cultura diferente, têm uma origem diferente. Mesmo aqui no país continental como o Brasil, quando você muda de região, você descobre coisas, e você descobre a sua relação com as coisas,
né? E é muito interessante isso. Então, o Zygmunt Bauman, por exemplo, ele conceitua sobre a sociedade líquida. Ele está falando de tudo que vive, vive e é efêmero, pela instantaneidade e a falta de oportunidade de assimilar e associar os fatos em sequência. Então, olha bem, nós falamos do domínio de mais uma dinâmica de trabalho. Você sai do trabalho para você ter criatividade e tomar um outro rumo no trabalho, quando você conhece outras pessoas, outras regiões, quando você simplesmente descansa. O Byung-Chul Han fala que a cultura vem da permanência do tempo, e isso se faz com a contemplação. Para qualquer coisa, seja para o trabalho, seja para o seu dia a dia, seja para as suas relações, seja para você próprio. Criar uma cultura em si. O Zygmunt Bauman define que isso tudo está acontecendo porque nós temos uma sociedade líquida. Quer dizer, ele está de acordo com os três discursos. Ele está falando de tudo que vive ser efêmero pela instantaneidade e falta de oportunidade de assimilar e associar os fatos em sequência. Olha bem, é o mesmo discurso, muito similar ao do Byung-Chul Han, são enfoques diferentes, mas falam basicamente a mesma coisa. Ao dar velocidade na viagem sobre tudo, o mundo em si, o próprio ser se torna passageiro. O próprio ser se torna passageiro. Não só passageiro que está sentado ali, sem estar prestando atenção, sem saber, sem absorver nada. Passageiro porque você não se define, você é passageiro, você não se construiu. Você também foi passado para trás. Você também ficou na história sem construir nada, né? Nós mesmos seríamos efêmeros. Padecemos de um desassossego distraído ou de uma carência de morada, de pouso, que tipificou Martin Heidegger nas palavras de Vítor de Souza. Eu cito Vítor de Souza, que é um filósofo que tem doutorando em ciência da comunicação da Universidade de Minho, em Portugal, porque ele fez a relação lá dentro da história do Byung-Chul Han. Eu não li Martin Heidegger, eu tenho uma ideia do que ele falou, tá? Então, quando tipificou Martin Heidegger a palavra desassossego distraído ou carência de morada, eu posso avaliar só as expressões fora do contexto. Então, foi ele que trouxe o contexto para nós, assimilando ou similarizando com os conteúdos anteriores de Bauman, de Chul Han e do Masi, tá? Olha bem, vamos analisar essas palavras aí. Desassossego distraído, carência de morada. Poxa, desassossego distraído, carência de morada. Você está sempre voando, né? Você não tem pouso. Desassossego distraído é o desassossego em que você está fazendo uma porção de coisa ao mesmo tempo e todo mundo fala, pô, você é um cara ligadão, né? É ligadão, você não está construindo nada. Você está distraído. Distraído no sentido de que você não está apegando fatos, porque eles não têm conexão entre si. Martin Heidegger faz análises interessantíssimas, eu li algumas coisas, não vou revelar aqui, porque realmente estou sem conteúdo. Quem cita é o Vítor de Souza, e depois no final eu vou falar um pouco dele. Ele não é o único que eu me baseei aqui, mas é a citação do Martin Heidegger, do Vítor de Souza. Bom, vamos continuar. O filósofo coreano, ele vive na Alemanha, né? Byung-Chul Han fala da desnarrativação do tempo e de sua perda de direção. Essa palavra narrativa, ela é usada por uma série de coisas, ela começou a perder um pouco do conteúdo dela. A narrativa, eu quero dizer, seria um histórico do que foi vivido, tá? Isso é uma narrativa. Você sai, encontra com uma pessoa diferentona e tal, tem uma ideia, ela te traz umas outras ideias na cabeça, aquele conteúdo ele tem uma narrativa para você. Claro que ele é similarizado com aquilo que você conhece, mas tem uma narrativa, porque teve continuidade, né? A desnarrativação é exatamente quando essas coisas descontínuas não formam um todo. Você perdeu a direção. Você perdeu a direção, você não tem conteúdo. Você não tem conteúdo, não formalizou cultura, não formalizou o seu inconsciente, formalizou o seu subconsciente, sei lá que palavra que a gente usa. Você não fez cultura, você não é capaz de falar daquilo, você distraiu naquilo. Perdeu aquilo. Vejamos que tempo se refere à duração das ações da narrativa e desenrolar dos fatos históricos. Vejamos que o tempo se refere à duração das ações narrativas, da narrativa, e se desenrola e pelos desenrolar dos fatos. Vou ler de novo. Vejamos que o tempo se refere à duração das ações da narrativa e desenrolar dos fatos na história, tá? Um cara assiste um vídeo, está falando um tema da história. Aquilo é uma interpretação, é uma narrativa. Aí discorda, vai ler outros autores. A permanência daquele tempo ali, a construção daquele conteúdo é uma narrativa que ele fez para ele. Essa continuidade, essa ação de continuidade e esse desenrolar dos fatos que ele foi vendo ali historicamente, da história dele,
constrói uma consciência e uma inconsciência de fatos observados. Ele vai lembrar de tudo, mas ele vai lembrar da narrativa que está impregnado nele. Se você não tem capacidade, se você lê conceitos, se você lê essa palavra de Heidegger aqui, leu a palavra do Schand, leu a palavra do Domênico e não ligou uma coisa com a outra, você não formalizou a cultura, você não tem narrativa, você não sabe de nada daquilo. O tempo ele pode ser cronológico, quando se trata de acontecimento marcado por horas, dias e anos, mas ele pode ser psicológico também, quando se refere às lembranças e vivências personais. Quer ver uma coisa? Você está numa feira de banco, você ficou 10 minutos na feira de banco, você observou vários fatos que aconteceram ali. O tempo que você esteve ali, ele é psicológico, porque ele teve uma duração extrema, porque você estava doido para acabar a fila de banco. Mas você prestou atenção em minúcias ali, né? Ele também criou uma narrativa. Aquilo ali, às vezes, tem muito significado para você. Às vezes, você conversou com uma pessoa ou várias pessoas que te falaram coisas que você concordou, discordou, ou que ajudaram na sua história pessoal, né? Então, esse tempo cronológico ou tempo psicológico, ele se refere a lembranças e às vivências das personagens, das personalidades que estiveram por ali, inclusive você próprio. A desnarrativação, então, seria a falta de construção de um desenrolar mais ou menos estruturado em que se pudesse verificar fatos ou mesmo em que se pudesse sentir esses fatos. Desculpa. Se a opção for a devolução do tempo à sua condição de instante, aquele que passou no relógio, e assim se conduz a um tempo vegetativo. Ou seja, nós temos um tempo vegetativo. O que seria um tempo vegetativo? Quando a pessoa está no estado vegetativo, ela está existindo, vivendo, mas ela não está prestando, ela não tem capacidade de estar consciente na história. Se ela não está consciente, ela está um vegetal. A gente não sabe nem como é que o vegetal faz a narrativa dele no tempo. A gente, quando usa o tema vegetativo, a gente fala de uma história construída da nossa maneira. A gente não sabe o que acontece lá no vegetal, né? É possível que ele também tenha uma história, será? Não sei. O animal? Não sei. Nós temos. O animal tem uma história, claro, óbvio. Mas talvez não seja uma história consciente como a nossa é. Mas nós, quando estamos abestalhados, soltos, perdidos, a gente está no que nós chamamos, usualmente, de vegetativo, seja lá o que for, essa vida no vegetal. Atividade permanente tira o tempo do ócio ao ser que elabora. Isso é óbvio. E o que é pior, tira dele a criatividade e a capacidade de ver outros mundos. Como eu falei, você tem que fazer algumas viagens, ainda que sejam viagens mentais, ainda que sejam músicas, ainda que seja um passeio na sua rua, para que você tome contato com outras coisas que possam construir outras histórias e você mudar de sentido, de direção, ou de entendimento, ou até ter criatividade. O pior ao homem que se distrai e não contempla, mais veloz, menos reflexivo, menos construtor de uma síntese de seu progresso. Isso é o pior. A atividade permanente tira do homem a capacidade de fazer uma síntese de mais de umas coisas, ele está focado em uma única e ele perde seu progresso. Em outras palavras, ou se perde no labor, ou se perde nas miríades dos fatos desorganizados e sem rumo que não o identificam humanamente. A vida perde o fio do sentido a que se destina e se robotiza. Às vezes você se acha muito consciente, muito plugado, muito ligado, estava prestando atenção em tudo, você está prestando atenção em nada. As coisas estão acontecendo à sua volta, você não está pegando. E outra coisa, você não é o único que está passando por isso. Então nós estamos ficando desmemoriados. A gente está tão sobrecarregado que o cara, você pergunta o nome do cara, quando ele acabou de falar, você já esqueceu. Porque a sua mente está plugada para poder pegar outras coisas. Você não tem tempo. Você não tem continuidade de tempo. Nós estamos perdendo isso. Os mais velhos sentem isso, porque você está ficando mais velho. Os mais novos sentem isso também. E o desmemoriado é aquele que não cria história e não interfere nela. Mas tem gente que está muito lá em cima, concentrado, passeando, sabendo das coisas e está manobrando a sua vida. Ele sabe muito bem usar a sua distração. Ele vende o seu tempo de distração, ele vende o seu produto como distração para quem possa pagá-lo. Ele mantém as suas páginas, tá certo? E você não está construindo história. Eu não tenho nada contra quem está fazendo isso. Eu tenho contra nós não estamos percebendo como nós estamos realizando o nosso dia a dia. Vitor de Souza, vou falar sobre ele, nos diz que Byung-Chul Han dedicou um capítulo inteiro à temática da vida contemplativa. E, de fato, isso é fato no livro. Ele até cita o
os capítulos, a parte toda, eu fiz um resumo, discorrendo sobre a transfiguração do trabalho, que se torna, na época moderna, a sua absolutização e conduz à glorificação, sendo um fenômeno de grande complexidade, referido, por exemplo, como a relação causal e a reciprocidade do trabalho, capital, poder, dominação e redenção, que é extremamente intrincada. Você já notou que isso é tudo majorado, né? É a glorificação, não, você está dedicado no trabalho, de noite você está pensando no trabalho, de manhã você já organiza o seu, de noite você já organiza o seu dia, de manhã, dia seguinte você já amanhece para o trabalho. Isso é uma forma de distração, isso é uma forma de não construção. Outra coisa, você não interfere na realidade. Você está sempre reagindo. Se você for dono do seu próprio negócio, ainda assim você pode estar num momento em que você não consiga criar outras alternativas e você, de repente, até perde clientes, porque você não consegue conceber um outro fora daquela sua lógica que se tornou absoluta. Né? Você só sabe fazer daquele jeito. Você só sabe vender daquele jeito. Só sabe projetar daquele jeito. Só sabe tratar daquele jeito. Né? E isso tudo tem uma complexidade muito grande, né? E se estabelece uma relação causal ali e recíproca, né, de trabalho, capital, eu estou ganhando dinheiro, não, eu tenho poder, eu tenho projeção, dominação, ou ser dominado a dominar, e redenção. Ah, eu vejo, por exemplo, o caso das Olimpíadas, eu acho maravilhoso, tal, bonito pra caramba, tal, mas aquilo ali conduz a tal superação ali, na realidade, é aquisição de lesões. Será que aquilo ali seria tão válido, assim, seria tão bonito? Será que não existiria um modus em que você não se agredisse? E você está sempre tentando se superar, são sempre menos minutos, mais rápido, mais rápido. E, de repente, eu penso nisso. Eu posso estar errado, claro, óbvio. Isso é muito glorificado. E o pessoal fica trabalhando aquilo ali, anos, aí chegou a ser superação, lá na frente ele tem que deixar de ser atleta porque está carcomido. Mas ele tem uma medalha, ele ganhou honra, ele é como um cara que saiu para a batalha. Um ganhou, está lá no chão. Um ganhou, está lá em cima. O outro perdeu, está lá no chão. Um ganhou a medalha. O que nós ganhamos com isso? Sabe? Nosso mundo é muito individualizado, é muito uma vitória pessoal. E é uma vitória mesmo? Será que você não perdeu o tempo de vida ali? A economia da salvação e o poder econômico são entrelaçados. O poder econômico não é seu, você só fica com a economia da salvação. Ela só se salva psicologicamente, porque a maior parte de nós somos pobres. Não se trata de chorar e reclamar dessa estética moderna, mas antes de entender sua transfiguração e saber que iremos construir outras alternativas. É isso que é interessante. O Byung-Chul Han, ele não está aqui falando, que porcaria, vamos dar a Olimpíada. Ele não fala de Olimpíada, eu estou falando. Vamos dar as Olimpíadas, vamos dar o futebol, vamos dar os campeonatos, vamos dar a maneira de trabalhar, vamos dar só 4 horas de trabalho por dia. Ele não está falando nada disso. Ele está simplesmente tentando fazer um diagnóstico do que nós estamos vivendo, e eu estou concordando muito com ele, e posso também estar equivocado, como ele vai ser mais tarde reestudado e algumas coisas vão ser recolocadas, porque tem outros autores que falam de coisas similares, eles não falam exatamente a mesma coisa, mas são diagnósticos como se fossem médicos estudando um problema. Eu acho que nós estamos com esse problema. Tá? Em épocas passadas, nós tínhamos outros problemas. Passamos por eles e transformamos a realidade, tivemos muitos ganhos e adquirimos outros problemas. No momento agora, nós temos uma catarse em que a velocidade, pretensa velocidade de aceleração da vida, que não é na realidade aceleração, é uma perda do tempo. Porque nós temos muita coisa para dar conta. E a gente não dá conta. Byung-Chul Han olha para o paradoxo que se assenta na lógica de que tudo é simultâneo no presente, tudo tem possibilidade, em que o presente se abrevia e perde duração. Quer dizer, tudo é possível, mas nada se faz. Não faz. Você não faz em si. O mundo faz com alguma coisa que você produz. Porque, na prática, não estamos acelerando, estamos mesmo perdendo tempo. A vida não se enquadra numa estrutura ordenada, nem se guia por quaisquer coordenadas que engendrem uma duração. A vida não é assim. Ela não foi feita dessa forma. Nós é que fazemos isso. E assim, cada um de nós próprios se torna qualquer coisa de radicalmente passageira se você não leva em consideração, porque a vida não engendra, a vida não enquadra se você não faz nada de enquadrou, nada de deu narrativo. A atomização da vida supõe uma atomização da identidade. Você também perde a sua identidade. É claro que nós não somos a mesma pessoa. Nós mudamos. Mudamos, inclusive, de ideias, mudamos de postura, mudamos de rosto, mudamos de atitude.
Ao longo das idades, você não tem atitude, você não fica o tempo todo falando lobo dadá, nem fazendo coisas com jovens, nem fazendo coisa com pessoas sisudas e conscientes, nem fazendo com coisas com velho, não. Isso aí são estereótipos. Você vai mudando, você tem lá, num determinado momento da sua vida, você pode ser muito mais liberal quando você era mais novo. Isso é, né? O problema todo é você perder uma identidade, a identidade que eu digo assim, do construto que você teve, você não se construiu. Cada um passa a ter-se somente a si mesmo, o seu pequeno eu. Olha que coisa interessante. Ao ser, no caso, resta apenas o corpo, onde ele agarra-se à sua saúde, por ser a única coisa de sua propriedade definitivamente. A única coisa que é dele mesmo é o corpo. Nem o construto mental dele, a identidade dele como um escritor, como um médico, como um sociólogo, como alguém que ajuda as pessoas, que descobre, que dá soluções, nem essa identidade ele não está construindo. Ele está ao sabor dos picotes de tempo, para se dizer moderno. E está soterrado. Isso reflete a pobreza. As pessoas envelhecem sem se tornarem maiores, sem se tornarem mais cultas, sem se tornarem mais capacitadas. Você vê aí jovens de 30 e poucos anos ainda com maneirismos adolescentes, inclusive nas relações pessoais, homens e mulheres. E às vezes mais velhos que isso também. E alguns mais velhos que às vezes não têm identidade nenhuma, estão apenas vivendo, agarrados à sua saúde, porque na velhice é onde você sente mais o balançar da sua estrutura, e você se agarra porque é a sua única posse. O que você construiu para trás? Ganhei dinheiro, criei meus filhos, estou ali na rede social também. Então, só lhes resta agarrar-se na saúde do corpo e temer a morte, porque na morte nada perdura. Né? Aquele papo de que você morreu e ficou na cabeça dos outros é bobagem, né? Isso é para grandes ícones da humanidade. Você fala de Elis Regina até hoje, você fala de John Lennon até hoje, você fala de Stravinsky, né, de Leonardo da Vinci até hoje, mas do ser humano comum que passou por aqui, um ou outro que lembra daqui 10 anos, esquece. Pensa nisso. O tempo histórico é linear, o tempo histórico é linear, mas manifesta-se de diferentes maneiras nas suas formas de transcorrer ou aparecer. O homem não é livre. No mundo de hoje ele não é mesmo. Quanto mais liberdade você tem, mais represado você está entre as redes que você está nelas. Você é o peixe, você não é livre. Quem é que nos mantém presos? Outros prisioneiros, porque esses também são prisioneiros. O homem mais rico do mundo, o cara ricalhaço lá, que tem tudo aos pés dele, ele tem que manter aquilo, porque não pode se perder, porque ele tem muito poder. Ele também é preso. Outro dia eu vi uma piada muito engraçada. O cara falou que tem uma pena danada dos ricos. Porque ele falou assim, um rico não sabe o que é você sair correndo num dia de chuva para pegar o ônibus e o ônibus parar exatamente no lugar onde você está e você conseguir entrar. Ele não sabe o que é isso. Ele não tem essa angústia. E depois não tem essa satisfação. Porque ele tem o carro dele, que o chofer traz para ele, num lugar coberto, que ele desce de elevador, de um ar-condicionado, dentro do ar-condicionado. Você já pensou se ele perde isso tudo e vai correr atrás do ônibus num dia de chuva? Ele não é livre. O outro sofre, mas ele tem liberdade. E tem tanta liberdade, esse que às vezes é pobre, desplugado das coisas, que ele está na sofrência danada. Ele pega, vai para um churrasco de fim de semana lá, ouvir um pacote lá, que de repente é até chato, mas foda-se lá. Ele está ouvindo, ele está vivendo, ele está rindo, com aquele construto que ele faz. Ele não tem muita opção de ficar plugado. O 4G dele acaba rapidamente, ele faz contato por WhatsApp e tal, vai lá nas redes sociais, mas ele tem o tempo dele. De repente, o pobre, nesse momento, é mais livre. Mas, de uma maneira geral, o homem não é livre. Por que o homem não é livre? Porque ele não se projeta no futuro. O homem, individualmente, e a coletividade não se projeta no futuro. No Brasil, por exemplo, teve um autor aí que disse, que eu esqueci o nome dele agora, brasileiro, que ele falou o seguinte, que o Brasil não tem povo, tem público. Porque nós não somos autores, desde Priscas Eras, nós não somos autores da nossa história. A gente delega o poder para alguém, o país é de alguém, as ideias são de alguém, cabe-nos assistir o que eles estão fazendo, nós não interferimos. Meu Deus, isso está cada vez pior. Né? Então, nós, como civilização, não nos projetamos no futuro. Outras civilizações são capazes, por serem mais aguerridas, por terem outro tipo de história, são mais capazes de interferir no seu futuro. Mas, ainda assim, a distração e a maçaroca de seres plugados ali, misturados,
está fazendo com que as pessoas não tenham liberdade, porque não estão construindo sua história, não estão projetando seu futuro. Você não designa o seu futuro, não projeta o seu tempo. Está antes lançado num fim definitivo do mundo e do tempo. Não é o sujeito da história. Brasileiro, então, não é mesmo. A internet e o correio eletrônico, é o e-mail, né? Fazem com que a geografia, a própria Terra desapareça. Isso é uma coisa interessantíssima. Os aviões vão ficar cada vez mais rápidos, nós vamos ter carros voadores, de repente nós vamos ter pequenas naves que vão fazer deslocamentos muito rápidos. Os aviões e as visões de fora da Terra nos afastam dela. Tudo se torna pequeno. Claro, tudo se torna muito rápido num clique. Não há duração de uma viagem, não existe nada entre dois pontos. Claro, você saiu daqui e foi para lá, você visita até museu lá na Europa. Aí se estabelece o imediatismo. O clique é imediato, a velocidade de transposição tendo o imediatismo, a velocidade de transposição é muito rápida. Não há duração para que se observe, então não existe mundo, o próprio conceito de mundo se virtualizou, isso é verdade. Pensa você sair daqui, eu já fiz isso, e vai até o Centro-Oeste. Paisagens, estradas, pessoas, localidades, localizações, alimentação, tipologia física, vestimento, normalmente muito parecida com a nossa. É até engraçado você descobrir que lá tem pessoas muito parecidas com as pessoas da sua cidade, mesmo tipo de roupa, tem lá um tipo de negócio, tem as mesmas agruras que você. Pô, eu estou aqui a 2.000 quilômetros de casa, aí de repente você passa por uma aldeia indígena, de repente você passa por... E passa, porque a gente às vezes não presta atenção, mas passa por fazendas enormes, né, quando você está em Bahia, quando você está no Centro-Oeste, mesmo no Sul, fazendas enormes, grandes plantações, que tem um dono só, glebas e glebas de terra, pessoas comizinhas, pessoas simples na estrada, pessoas ilustradas, aí você fica no hotel, tudo quanto é tipo de gente, louro, baixo, alto, mulher, homem, tudo, né? Você vê muita coisa, isso tem muita duração. Agora, eu vou para uma cidade lá no Centro-Oeste, dou um clique aqui, conheço lá sobre a rua e converso com alguém lá, eu não conheço aquele local. Tem gente que faz uma viagem de avião, fica dentro de um hotel, faz lá uma reunião, come no hotel, ouve show no hotel, janta no hotel, dorme no hotel, tem ar-condicionado, depois ele pega, vai para o aeroporto, toma um avião e volta para a sua cidade. Ele não conheceu aquele local para onde ele foi. Claro que não. Está errado? Olha, não é que esteja errado, a questão é que tudo é em função do trabalho. Nós vivemos pela rapidez. A rapidez, ela é importante, necessária e até nos ajuda, mas ela não pode ser eleita como um mote de todo momento. Se tudo for imediato, nós não temos história. Você vai conhecer o mundo todo e não conhece nada. O próprio conceito do mundo se virtualizou. Zygmunt Bauman se refere ao homem moderno como um peregrino que percorre o mundo como se tratasse de um deserto, dando forma ao informe, ele supõe o que ele quiser, conferindo continuidade ao episódico, porque aquele ali é episódico, você não conheceu aquelas pessoas, e fazendo do fragmentário o todo. É como se você lesse o cabeçalho da notícia e achasse que estivesse sabendo tudo. O fim da narrativa é, por isso, e antes de mais, uma crise temporal. Nós estamos principalmente com uma crise temporal, que destrói qualquer gravitação temporal que possa reunir passado e o futuro no presente. O passado, porque você se lembra, teve um construto para você, e o futuro que você projeta. Se você não consegue essas três coisas, você não está vivendo. Você está sempre no agora, mas um agora desprovido de conteúdo. Porque se você tivesse no agora para vivê-lo, você está construindo história. Mas se você está no agora distraído, você não construiu história. Você foi para um outro agora e vários agora sem significado. Os representantes do pós-modernismo tendem antes a desenhar diferentes estratégias do tempo e do ser para contrariar a desintegração do tempo, ou seja, a destemporalização. Se expulsar dela todo elemento tranquilo, a vida acaba numa hiperatividade letal. Nós estamos passando por essa hiperatividade letal. Olha bem, se expulsar dela todo elemento tranquilo, tudo que nos possa fazer contemplar, observar, estar ali, vivo, pensante e absorvente, né? Se você tiver tudo isso, você constrói alguma coisa. Caso contrário, a vida acaba numa hiperatividade letal. E a pessoa foca-se no seu assunto particular. Às vezes nem tem princípio nem fim. Precisamos descansar no tempo para revitalizá-lo ou restituí-lo à nossa humanidade. Nossa humanidade
da nossa humanidade faz parte o tempo. Assim como faz parte a luz, o ar. Sem a contemplação, não deixaríamos de ser efêmeros. As pessoas vão passar a ser efêmeros. Os relacionamentos estão começando a ficar muito efêmeros. E muito cheio de história, muito cheio de maneirismo, muito cheio de biotipos, muito cheio de biotipos criados, muito tipo de... Na realidade, não seriam biotipos, seriam o maneirismo das pessoas, que são estereótipos, né? Que você convive com eles, você próprio adquire um estereótipo ali de uma coisa que você acha que você é e tal, de repente você não é aquilo, e se relaciona-se muito fragmentariamente com as pessoas, você não tem profundidade, você não gosta, você não sente, você não, um para o outro não tem sabor, não tem visão, ou se tem uma beleza efêmera, aí você vai trocando, você não construiu nada, ninguém construiu com você, você é efêmero para o outro é efêmero para você. E passaremos da corporeidade para a virtualidade na vida dos outros e os outros na nossa vida. Hans sublinha a ideia de que o que hoje leva a sociedade a adoecer não é a alienação, ou apenas não é a alienação, a proibição ou a repressão, que são coisas também que nos machucam, mas o excesso de informação e hiperconsumo. Nós consumimos tudo, imagens, pessoas, sexo, prazer, comidas, maneirismos, ideias que surgiram agora, falas, palavras, estereótipos, nós consumimos tudo. Está passando uma série horrorosa na televisão, todo mundo vai ver aquela porcaria, não, pô, tal, o que você viu daquilo? Ninguém viu nada daquilo, foi só impactado. O filme não tem história, ele foi feito para te impactar. Aí ele conduz uma reflexão, porcaria nenhuma, a maior parte não conduz a nada, ele quer te impactar, te chamar a atenção, para ele poder vender, e quando você vê, tem uma cidade inteira assistindo aquela série. É uma crítica que eu faço. Existem coisas boas, obviamente, né? Hiperconsumo. Inclusive, a gente larga uma coisa e passa para outra com uma facilidade muito grande. Com a criança. Mas a criança está construindo uma história que ela está experimentando quando ela faz isso. Cabe a ela essa velocidade tão rápida, porque ela ainda tem um raciocínio fragmentário. Quando ela começar a ser mais consciente de si, ela vai fazer um construto. Vai largar coisas que ela não gosta, vai fazer opção pela que elas gostam e vai durar ali. E nós estamos voltando para a infância, onde nós não tínhamos consciência. Ele sublinha aqui que a globalização provoca a uniformização e o embatimento do outro, ou seja, o descarte, seja ele qual for. Dizer-se necessária, ele diz ser necessária uma revolução temporal que faz com que um tempo totalmente outro comece. Ao contrário do tempo do eu, que sempre nos isola e nos individualiza nesses fragmentos que nós vivemos diante de telas e coisas virtuais, para o tempo do outro. O tempo do outro é o tempo da visão da ideia do outro, a visão da conversa, de estabelecer o contato entre nós. O tempo do outro gera comunidade. Foi assim desde o princípio, né? A contemplação pode restituir a narrativa do tempo. A contemplação requer permanência. Requer tempo de permanência, ainda que de um dia, de 2 dias, de horas, mas precisa de permanência. Então, gente, essa aqui é a ideia, tá? Esse Vitor Souza, eu vou achar aqui um outro arquivo. Esse Vitor Souza, eu vou achá-lo aqui, quer ver? O link dele está aí, vários. Olha bem, Vitor Souza é um doutorando em ciências da comunicação intercultural, olha que bonito, pela Universidade de Minho, com a tese da Portugalidade à lusofonia. Ele é mestre, ele tem uma especialização em educação para a média, ou para mídias, é licenciado em especialização em informação e jornalismo na mesma área. Entre as suas áreas de investigação, constam as questões em torno da identidade e estados culturais, educação para as médias ou mídias e teoria de jornalismo. Ele é investigador do CES, que eu não sei o que é, aliás, Memories, Cultures and Identities, How the Past Weighed on the Present Day, Intercultural Relations and Mozambique and Portugal. Bom, pai, estou falando essas besteiras. Do Museu Virtual de Lusofonia. É sócio da SOPCOM, CREA, da Associação dos Amigos da Biblioteca Municipal de Penafiel, não sei onde é que é. Venceu o prêmio científico de Mário Quartim Graça, que deve ser um emérito lá de Portugal, 2016,
e distinguiu a melhor tese concluída nos últimos 3 anos na área de ciências sociais e humanas em Portugal e na América Latina. Foi jornalista de 86 a 97, século passado, e assessor de imprensa de 97 a 2005. Bom, aí tem aí o que é essa morada? É o Centro de Estudo de Educação e Comunicações e Sociedade, ICS, é o Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Minho, campus de Gualtar, Pará, em Braga, em Portugal. Bom, então, esse livro aí chama-se Aroma do Tempo, tá? O Aroma do Tempo é de Byung-Chul Han, coreano, radicado na Alemanha, um dos grandes pensadores das últimas épocas. Um cara jovem, tá? Ele deve ter... Ele é mais novo que eu creio, acho que uns 4 anos mais novo que eu. E o que para o construto das ideias que ele fez chega a ser pouco, porque para criar a obra que ele criou e as ideias que ele tem, pela quantidade de livros que ele escreveu, eu já li bastante, já li alguns livros dele, estou lendo um atualmente, e vou até fazer uma resenha dele também. Bom, gente, então, olha bem, o que eu estou falando aqui é uma análise minha, a partir da análise do Vitor e de outros autores que eu fui pegando, assim, de resenhas que eu não guardei o nome deles, não sou muito bom de memória, e fruto das minhas observações. Eu concordei demais com o livro, embora eu tenha tido dificuldade de lê-lo, porque, pô, o cara pisa nos tomates mesmo, ele vai fundo. Ele fala, ele é um filósofo, né? Eu não sou filósofo, mas eu acho que para nós, seres humanos comuns, dá para entender, tá? Você precisa de um nível médio de formação para poder entender. Na realidade, você precisa de formação se você for uma pessoa que se acultura lendo. Tinha um termo antigo que dizia que ler é o melhor remédio. Olha, ler te acultura, ler te faz ter construto, ler te dá permanência, ler te dá linguagem, ler te dá ideias, ler ocupa seu tempo e faz você ter narrativas, ler propõe criatividade, ler mostra, abstrai outros conteúdos, outros locais, outras localidades de pensamento. Ler é realmente a sua escola de formação. Se você faz um ensino fundamental médio, universidade, doutorado, pós-doutorado, se você está sempre ligado naquilo que você apenas estuda, e se você não lê, provavelmente você não tem uma cultura abrangente. As pessoas pensam que ao chegar na universidade, a universidade universaliza o pensamento. Não é verdade. Ela aumenta a sua inteligência, muito a sua instrução. Se você for um cara já pré-capacitado, você consegue invadir outras áreas. Se você não é, para se capacitar, você tem que ler, não apenas dentro da sua área, mas fora dela também. O médico, por exemplo, ele deve ler bastante sobre psicologia, porque muitas das doenças são... isso não é lugar comum. Muitas das doenças são somatizadas a partir de sentimentos, sensações, não necessariamente vividas, coisas da sua própria personalidade. Não é só uma questão genética. Aliás, a questão genética é influenciada pela cultura. A cultura formaliza outras genéticas, a cultura também passa pelo DNA. Os genes mudam de função de acordo com a cultura. Então, se nós, não durante a nossa vida, mas de gerações, mas mesmo na nossa vida, nós condicionamos muito a utilização dos nossos poderes pela nossa capacidade de pensamento. E quando a nossa capacidade de pensamento é abrangente, quando a gente consegue, sim, superar, mas superar por crescer e não por lesar, não por esforçar e chegar a uma medalha, quando você consegue superar definitivamente, ali você está construindo uma história, construindo o seu futuro. E depois você morre, fica aí, ninguém vai lembrar. Mas aí eu tenho uma teoria de que você leva tudo que está aqui e aqui para o outro plano. Eu não sei se você acredita nisso. Eu fico por aqui, agradeço a sua atenção, foi muito bom estar aqui conversando com vocês, vou voltar aqui para a tela para eu me ver agora. Espero que essa reflexão ela seja válida para você. Eu gostaria que você deixasse aí o seu like. Eu gostaria que você, se você nos conheceu agora, assine o canal, porque isso é importante para mim, para eu poder crescer, né? A minha ideia aqui como youtuber
E como não sou jornalista, mas eu tenho mídias, eu tenho vaiali.com, eu publico de terceiros, eu faço um programa chamado TMTV que roda numa mídia aqui na minha cidade, eu faço Pontuando, que é uma contribuição de pontos que eu acho importante. Eu agora vou falar algumas coisas mais culturais, mais voltadas para a área de provas, do Enem, final de ano aí, já preparando para o ano que vem, que talvez nós tenhamos um ano mais pleno. A gente precisa de mudar um pouco essa estrutura de escola, de maneira de ver, não tanto para o professor, quanto para os próprios alunos. Tem muita coisa interessante a ser lida e ser dita sobre isso aí, eu quero estar nessa linha. Mas não vou perder a filosofia, a geopolítica, as ciências de uma maneira geral, as artes, vou estar sempre aí com vocês. Muito obrigado, curte esse vídeo aqui, dá o seu like, compartilha, tá? Assina o canal, convida os outros a assinar o canal. Se você não gostou, que pena. Gostaria realmente que você tivesse gostado. Se você discordar de alguma coisa de mim, espero que você não seja agressivo, escreve aí. E se você concordar, e se você puder colocar mais coisas, assim, para que eu possa pesquisar e me ilustrar, põe aí também nos comentários, é muito bom para mim isso. Muito obrigado e até o próximo Pontuando.